Olá, pessoal! Mais um vídeo para o nosso canal e sempre toda honra e toda glória e adoração é o nosso único Deus. Gratidão por você fazer parte desse grupo. Gostaria de pedir para vocês que curtam o canal, compartilhem, dê um parecer aí nos comentários abaixo, que é muito importante para que esse canal continue crescendo, para que possa encontrar pessoas que se identifiquem cada vez mais conosco, para sentir essa liberdade, essa alegria, esse prazer, né, do que a gente está vivendo, do que a gente sente, entender todos os cenários, desse mundo com muita clareza, com muita paz, com muito discernimento. E eu agradeço muito ao Eterno por isso. Eu tenho, sempre comentei para vocês que eu tenho dois grupos, um no Telegram, outro no WhatsApp, de grupo de mulheres que desejam saber realmente o que é ser monoteísta, uma vida significativa, como é ser uma batinoa, o que a gente deve ou não cumprir, quais são as nossas obrigações, enfim. E é um grupo muito gostoso, maravilhoso, abençoado pelos céus. Ali todas interagem juntas, todas com o único objetivo de uma ajudar a outra, crescer e evoluir juntas. Isso não tem preço. Também a gente tem as nossas famílias que precisam sempre de doação. A gente tem um Pix, né? Que quem tiver interesse entrar em contato, eu não vou deixar o Pix aí abaixo, tá, gente? Porque é algo assim, eu gosto de deixar mais oculto, assim, eu não gosto de deixar exposto, porque são famílias que a gente ajuda, não importa a crença, que realmente é uma verdadeira doação de quando precisa de um gás, alimentação, água, luz, remédio ou até aluguel. Nossos grupos, a gente coloca essa oferta, a gente doa essa oferta para essas famílias. Todas elas a gente já conhece, tem fotos, a gente não expõe as famílias e também não expõe quem doa. Só quem sabe é o Eterno, bendito seja. E é muito gratificante e importante. Eu já coloquei aí no meu canal, um vídeo sobre a doação, né? O Sedacá, a caridade, quanto é importante, fundamental para a nossa vida. O Eterno abençoe todos os meios. E ele mesmo fala, né? Prova-me. Enfim. Hoje eu vou falar, gente, sobre a cólera, né? Quem que não é colérico? Nossa, e quão complicado, né? A gente evitar ser colérico. E eu estava estudando aqui e os sábios falam, né? Nos explicam como a gente deve lidar com isso, com essa natureza, porque vem da gente, né? O Eterno nos criou assim. Então, aqui fala que se uma pessoa ela como é que eu vou dizer para vocês? Em perspectiva, né, com mudanças brusca, né, de comportamento, quando alguém lhe faz algo que não gosta, fica agressivo e não consegue controlar e faz das quais mais tarde se arrepende, enfim, algo que o nosso ego mesmo quer, tem que ser como a gente quer. E aí vem a explosão, né? A gente já explode, enfim, e acaba a gente se prejudicando, acaba a gente sempre sai perdendo. Por mais que a gente vê, não, eu tô fazendo certo, é justo, eu tô sendo justa. Não, com respeito à cólera, com respeito a gente não pensar antes de falar, com respeito a gente explodir, isso prejudica somente a nós. A gente sabe disso. Quem passou ou passa por isso sabe disso. E o que a gente deve fazer para ter esse equilíbrio? Ainda mais hoje em dia, né? Com essa loucura da política, a gente achando que tá tudo muito injusto, né? Muita impunidade, enfim, e é difícil a gente não ficar colérico, né? Então, como fazer para evitar ou ter esse controle sobre essa nossa reação? Aqui fala que, antes de mais nada, devemos sempre lembrar, como comento sempre com vocês, eu aprendi muito isso no judaísmo com os sábios, e é muito bom e importante, isso cura e alimenta a nossa alma a cada dia, que tudo provém de Deus. Todas as características do nosso caráter, quanto às situações que temos que enfrentar, Deus deu a cada um. E tudo é para nosso bem. E tudo que a gente faz, nossa função no mundo, Ele que nos criou assim. E tendo Ele nos criado, pôs em nós toda a ferramenta para alcançá-la. Sendo assim, quando temos um desafio,
certamente temos a força de superá-lo também. Aí vem o que eu comento com vocês, quando a gente, né, explode, porque é um desafio. Quando é montado, aparece, aliás, um cenário para a gente de como lidar com essa situação, o Eterno permite isso, claro, para a gente evoluir, para a gente aprender a ter controle sobre os nossos sentimentos. E assim, como a gente deve prosseguir, como a gente deve agir, qual é a maneira correta. Claro, com tudo com equilíbrio, mas é muito fácil falar, né? Mas e agir? Então a gente tem que agir. Principalmente, como eu sempre comento nos vídeos, nós estamos no mundo da ação. Então a gente tem que agir, senão a gente não aprende, não evolui, não sai da mesmice. Todos nós nascemos, aqui falam os sábios, com certas características negativas. A gente já sabe. A Torá nos diz que o ímpeto do coração do homem é ruim desde a sua juventude. E não devemos nos culpar por nossa natureza, e sim nos concentrar nas formas de refiná-la. Não é bonito a gente ouvir isso? O Eterno permitiu, o Eterno nos criou assim. Então a gente não deve se sentir culpado, desanimado, né? Ou nos sentir ao ponto de eu não consigo, eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu sou uma pessoa que não sei lidar com certas situações, eu não vou mudar, eu nasci assim, a minha genética é assim. Então a gente não deve ter mais esse pensamento que foi colocado pra gente, que a gente foi doutrinado. E sim, a gente, todos os cenários, todas as coisas que a gente vê realmente que nos prejudica, que nos fazem mal, a gente tem que tentar tirar disso algo bom e tentar mudar. Como? De que maneira? Por quê? Porque se o Eterno permite acontecer isso, é porque ele sabe que a gente tem condições de consertar. Então, a gente estragou, a gente conserta. Ele não nos abandona, ele não nos deixa sozinho. E ele nos capacita para isso. Claro que a gente tiver a humildade, né, de pedir a ele, com toda a humildade, entendimento, para que ele venha nos ajudar a consertar, a nos reorganizar. Porque sozinho a gente não consegue, né? Então, assim, essa humildade da gente pedir ao Eterno é fundamental, porque é isso que ele quer. Ele quer que a gente peça, ele quer que a gente procure ele. E é óbvio, ele, nosso Pai, nosso Criador, ele jamais vai nos negar essa ajuda. Isso é muito importante, essa conexão, né? Essa interatividade com o Criador. Quando uma pessoa sente que tem um ponto fraco, no qual falha constantemente, ela deve saber que tem o potencial em transformá-lo em ponto forte. Vocês já pararam para pensar? É interessante, né? Hoje eu entendo isso, mas antes eu não entendia. Eu achava assim, não, né? Eu tô passando por isso, eu tenho que passar por isso, é necessário passar por isso. Eu fui criada para sofrer, para passar por isso, não tem o que fazer, só um milagre divino. Não, aí vem o questionamento do mundo da ação, que o Eterno permite que a gente tenha essa capacidade, essa inteligência de realmente transformar a nossa negatividade em pontos positivos, em coisas fortes. Quando temos um forte potencial que nos destaca em uma certa característica positiva, que destaca em uma certa característica positiva, a má inclinação, tá? Como assim? Eu tenho né, o ego aflorado, né? Eu perco a paciência logo. A má inclinação, ela já vai correndo nos testar. Ela aproveita a oportunidade da nossa fraqueza. E aí, como eu comento com vocês, lembra que eu falei para vocês aí nos vídeos, quando vem aquela vozinha que vem assim, colocar coisas negativas, colocar você para baixo, fazer você pensar em coisas que não é bom para você, pensar em coisas que você sabe que tá te fazendo mal e que, será que a pessoa tá falando isso de mim? Essa pessoa, será que ela me fez mal? Enfim, pensar coisas negativas, que todo mundo já sente isso. Eu devo lá realmente é, impor a minha justiça, impor a minha verdade, impor as minhas condições para a pessoa. Opa, peraí, não é bem assim. O que a gente tem que fazer quando essa vozinha da má inclinação vem para o nosso lado? Cala a boca, má inclinação. Lembra que eu comentei com vocês, eu aprendi com o Rabino? Não fale com ela, somente manda ela calar a boca. E automaticamente ela sai, porque ela sabe que não vai ter mais voz ativa na nossa alma, na nossa mente, no nosso cérebro, tá certo? Então, essa é a oportunidade que a gente tem de
consertar, mudar esse ponto em que ela aproveita a nossa real fraqueza. E assim a gente deve se concentrar no que foi feito e tentar superar. Não ficar nos achando, ai, vítimas ou coitados, não, a gente pode superar. Gente, todos os dias é um dia de desafio. Então, assim, ó, tem altos e baixos, tem dia que eu acordo legal, tem dia que eu não acordo legal. É normal, nós somos seres humanos limitados. É normal, não é anormal. Nós ainda não chegamos no ponto de perfeição, tá certo? E se o Eterno quisesse total perfeição, ele teria ficado com os anjos só, não teria criado o homem. Então, pense nisso. Nós vamos chegar, sim, no lado da perfeição, mas sabendo nós mesmos como a gente vai poder agir. Então, a gente não deve se culpar de maneira alguma, porque quando a gente começa a se culpar, quando a gente começa a pensar no passado que não existe mais, ou nos preocupar com o futuro que não nos pertence, e sim hoje, a gente começa a ficar frustrado. E aí a gente começa a oscilar ou então ficar para baixo. E isso a má inclinação ama, ela quer isso. Isso a gente tem que saber lidar. Opa, peraí, hoje não tá legal, agora não tá legal, mas daqui a pouco vai estar legal. E daqui a pouco eu vou saber lidar com essa situação. E seguir em frente, sempre. Pensamento positivo, gratidão e que tudo é para o nosso bem. É um aprendizado, tudo é para o nosso bem. Aqui fala que não adianta querer transformar-se um dia para o outro, e é interessante isso, tentar tomar resolução pequenas e aplicá-las por um período definido. Exemplo, você pode decidir que durante uma semana vai tentar se controlar por alguns minutos, quando alguém fizer algo que lhe deixa nervoso, pensar antes de estourar. Isto pode não parecer nenhuma mudança significativa, tá? Porque assim, ó, quando é tudo muito automático, não vai, né, gente? Não vai, não é algo de dentro para fora. Então, assim, eu consegui, tipo, um pouquinho aqui. Ótimo, porque mágica, se milagre automático, gente, não existe. Como comento com vocês, por isso é o mundo da ação. Nós somos limitados, o Eterno conhece o nosso potencial, até aonde vai o nosso potencial. E é claro que com a nossa busca divina, com as nossas rezas, com nós cumprindo as 7 leis de Noah, né, buscando somente o único Deus, com a nossa doação ao nosso próximo, isso tudo ajuda a gente a evoluir e ver de outra maneira, tá certo? Então, assim, vai saindo da gente todo a sujeira que foi nos ensinada e que a gente aprendeu que foi muito duro, muito difícil. Então, vai ficando mais leve, com certeza, mais fácil de entender, mais fácil de aprender, porque a gente também vai fazendo a nossa parte, né? Por isso que eu falo para vocês, não vai ser um piscar de olhos, é um procedimento, um processo, aliás, constante, mas aos poucos. Por quê? Porque isso é que faz a gente realmente entender o que significa paciência. E se é algo assim, vou dar outro exemplo, é igual regime. Vou fazer um regime, começa segunda-feira, e aí consigo fazer uma semana, 15 dias e acabou. Então, assim, ó, fica frustrada, não consegue perder peso, várias coisas negativas vêm na sua mente. E aí você acaba desistindo. Então, isso é algo, um pensamento muito pequeno, um pensamento muito negativo, um pensamento que não é legal. Então, a gente tem que colocar objetivos na nossa vida que a gente vai aprender aos poucos, e não é no piscar de olhos, aos poucos. E mesmo assim, quando a gente oscila, não deu certo hoje, amanhã vai dar. Não deu certo de manhã, à tarde vai dar. Então, nunca desistir. Por isso que o Eterno nos permite devolver a nossa alma todos os dias, porque ele nos dá a oportunidade da gente fazer a diferença, da gente conseguir consertar, né, a nossa má inclinação, os nossos defeitos. A cada dia ele aposta em nós. Então a gente tem essa oportunidade. Imagina a paciência da Eterna para conosco. Então a gente tem que aprender a ter paciência conosco e com os nossos, tá certo? Aqui fala que também, porém, mesmo que seja um pequeno passo, vai adquirindo-se um hábito de mudar. Deus conhece, como eu comentei com vocês, e Ele sabe o quanto é difícil mudar uma característica do nosso caráter, principalmente quando trata-se de cólera, né?
É difícil. Nossa, eu tenho que cuidar muito. Tem coisas hoje que eu não assisto, tipo, agora a política, algumas coisas eu dou uma olhadinha assim, comento, mas eu fico tão nervosa, tão ruim. Para mim, para não afetar minha alma, para mim não ficar irada, que aí eu tô errando, pecando mesmo, porque a ira, a raiva, ela é como uma idolatria. Então eu evito de ver, né? Para quê? Se eu confio tanto no Eterno, para quê? O Eterno sabe todas as coisas e tudo é para o bem, né? Então vamos fazer a nossa parte e procurar levar luz ao mundo. E você vê realmente como as pessoas, elas chegam, pessoas ficarem doentes. Tem pessoas aí que estão infartando de tanta indignação e raiva pela política, pelo que está acontecendo. Óbvio que isso é normal, né? A gente grita a nossa natureza por justiça, mas não a esse ponto, né? É muita, chega a ser assim, algo tão desgastante que leva a gente à idolatria de achar que alguém, um homem, um exército, alguém vai mudar o Brasil ou o mundo. Então não cabe a nós. Então a gente tem que se afastar do que nos deixa nervosos e irados. Isso é muito importante. Por isso que diz que ele não espera que a gente se transforme num piscar de olhos. Mas sim, o Eterno nos fala sempre que ele confia na gente e que a gente demonstrando, agindo, né, fazendo um esforço sincero para melhorar, com persistência, assim a gente atinge a meta. E com a ajuda do Eterno não é impossível, né? Então, reze para que o Eterno, ele ajude, né? Auxilie a gente a superar os nossos obstáculos, né? E a conseguir realmente a ter esse conserto. Analisem, pensem vocês que já conhecem mais tempo o judaísmo, a Torá. Quantas coisas a gente já conseguiu mudar e superar? Eu lembro que quando eu conheci o judaísmo, nossa, eu queria assim, com as pessoas que eu tinha contato, né, das denominações, enfim, das religiões, eu queria enfiar a boca abaixo, assim, você tá errada, é idolatria que você tá cometendo, né, é pecado, e assim, tudo bruscamente, tudo com agressividade, e não leva a nada, porque ao mesmo tempo, eu via que pessoas às vezes acordava e outras não. Às vezes as outras eram um teste para mim realmente ver que quem sou eu. E por que eu estou fazendo isso? Se o Eterno bendito seja, ele nos dá essa livre escolha. E se eu conseguir enxergar, eu não sou melhor do que ninguém. O outro pode enxergar, né, na hora dele, ou se ele quer ou não. E com isso, eu evito de obter cólera, obter essa característica que é importante na nossa vida com equilíbrio, e não permitir que ela tire eu do sério, faça com que eu perca a noção das coisas reais, o equilíbrio, a paz, sabe? A alegria, enfim, as coisas positivas de luz. Então, o Etzará, que é a má inclinação em hebraico, ele está a nosso lado só para nos testar, para ver realmente se eu sou capaz e se eu vou fazer minha parte, se eu não vou desistir. Então, assim, Baruch Hashem, que o Eterno consiga, nos ajude, aliás, para que a gente venha a conseguir ter equilíbrio sobre essa característica que faz parte, né, de nós, dos seres humanos da alma, que é a cólera, e que é muito ruim para a gente, né? É, a gente se irá de uma forma, do desequilíbrio, onde muitas vezes você magoa profundamente com palavras o teu semelhante e sem ter noção do que fez. E é óbvio que tudo que a gente planta, a gente colhe, vai vir pra gente. Mas cuide com isso, porque a gente pode afugentar muita gente com isso. Então, eu vejo assim que, claro, o Eterno mudou muito a minha vida, porque eu pedi a Ele com muita humildade que me ajudasse a ter esse equilíbrio. É fácil? Não imagina. O Eterno permite vários testes para que a gente venha obter sabedoria e muita paciência. Então, quanto mais você pede, mais Ele vai dar testes para você ter paciência, mas é fundamental para que você venha exercer isso. E esse é o verdadeiro amor ao próximo, é o cuidado ao próximo. Hoje eu respeito, eu consigo escutar, tem coisas que às vezes eu penso, nossa, eu vou ter que escutar isso novamente, será que a pessoa não vai entender? Opa, peraí, ela tem o tempo dela, eu tenho o meu tempo, eu tive o meu tempo, e tudo né, é no tempo certo, e é da vontade do Eterno. Sempre, meninas, pessoas, pessoal daqui do YouTube,
E como eu tô acostumada muito a falar com as meninas no grupo, eu falo meninas, mas com todos aqui em geral, porque eu sei que não é só mulheres, o canal é para todos, bendito seja eterno. Procure ter esse discernimento que o Eterno nos dá, ter equilíbrio, ter paciência e entender que não depende de mim mudar ninguém, de maneira alguma. Depende de mim eu fazer a minha parte. E é óbvio, quando eu faço a minha parte, o Eterno me ajuda a mudar com muita humildade, vai refletir, né, essa minha característica, essa minha luz para outras pessoas. E é óbvio que tem pessoas que se identificam conosco e que querem isso também. A partir do momento que a gente diz assim, eu mal conheço as coisas do Eterno, eu já estudei profundamente, né? Eu estou estudando profundamente coisas do judaísmo, coisas de Torá, isso, aquilo. Basicamente você vê, puxa, ainda vai faltar muita humildade para a pessoa evoluir. Tirando o eu, pedindo para o Eterno sabedoria, aprendendo com quem realmente sabe, né? Gente, querendo ou não, aceitando ou não, o Eterno Deus aos judeus, os primogênitos, a Torá, a Cabala. Então, realmente a gente tem que ter a humildade de aprender com eles. E isso leva muito tempo, né? Assim, eu estou Baruch Hashem, quase 10 anos no judaísmo, e ainda estou aprendendo, e jamais tenho, Deus me livre, essa prepotência de dizer que eu estudei profundamente, que eu sei mais do que outro, que não é assim que falo, que as pessoas estão me enganando, enfim. Cuide com isso, tá? Cuide, porque isso faz parte da característica do ego, da cólera, de nos acharmos. Então, tudo isso o Eterno quer nos conceder, esse equilíbrio, porque ninguém é melhor do que ninguém. Quem conhece realmente os rabinos, verdadeiros rabinos dedicados, religiosos, judeus, sabe da humildade que eles passam para as pessoas. E que a gente ouviu falar muito mal deles, né? Mas que realmente é interessante, né? Você perceber que realmente quem não conhece, cuide no falar. Porque é fundamental a gente ser o diferencial na vida das pessoas. Você viver o que você fala, né? É muito fácil, assim, eu ficar fazendo vídeos e o canal, como eu comento com vocês, e é a Fábio. A Fábio, nossa, ela é uma luz. Não, gente, Baruch Hashem, bendito seja eterno, que eu seja luz como vocês, mas que eu tenho meus defeitos, que eu tenho as minhas lutas contra a má inclinação, e que eu comento aqui verdadeiramente para vocês, realmente, como eu sei que vocês são e como é uma luta comigo, é igual a de vocês. Mas com os judeus, a, a, a prioridade, a luz realmente vem deles. Então, assim, aprendendo com eles, a gente vai tendo uma noção de quão fundamental e quão maravilhoso é o Deus de Israel. Isso que é importante, é a Torá. Como tudo se encaixa. Como hoje eu entendo a característica da cólera, a característica da paciência, a característica do respeito, verdadeiro amor ao próximo. Eu aprendi verdadeiramente através do judaísmo. Porque eu não entendia nada disso, né? Para mim era totalmente diferente esse amor ao próximo e principalmente as outras características. E é fundamental, importante, mais do que nunca eu entender que nunca é tarde, que o Eterno nos ama infinitamente, que o Eterno nos tem a benevolência e misericórdia e que Ele nos dá a oportunidade de cada dia a gente mudar a nossa vida e consertar as nossas características para fazer desse mundo uma morada para Ele. Espero que vocês tenham entendido, que o Eterno continue nos abençoando, nos capacitando com muita humildade e que logo, logo o Mashiach se revele. Até o próximo vídeo. Tchau!